começar agradecendo muitíssimo, né, a Diretoria Nacional do CBCE pela oportunidade de fazer essa conversa com vocês, essa oportunidade de participar dessa mesa com os meus colegas. E na direção que o Givaldo apontou, eu quero fazer aqui algumas considerações rápidas também, né? O Givaldo já falou que nós fomos colegas lá atrás, né? E foi uma passagem bem interessante, né? Acho que na minha educação física escolar, lá da Faculdade de Educação da USP. E lá nós temos uma prática de intercambiar os materiais. Então, os materiais que nós vamos apresentar aqui para vocês foram usados, né, de outras maneiras, em atividades de formação em alguns municípios do entorno lá de São Paulo, né, em reuniões formativas dentro mesmo da Faculdade de Educação, e tiveram então a contribuição de colegas Pedro Boneto, a Glória Nádia, o Mário Nunes, e eu também estou usando aqui um pouquinho o material de uma professora da nossa faculdade, uma colega nossa, que ela fez uma reunião com o nosso grupo para discutir um texto do Jacques Derrida. Então ela tem uma sacada genial, e eu estou aqui, né, usando um conceito deleuziano do roubar, né, estou roubando essas coisas dessas pessoas para apresentar aqui para vocês, claro, né, com a nossa leitura. Então que os equívocos sejam atribuídos a mim e que as coisas positivas sejam compartilhadas por todas essas pessoas que lá estão. Convido todos vocês a entrarem no site, porque o elemento mais precioso desse site, na minha opinião, é a aba Relatos de Experiência. Lá vocês encontram mais de 100 relatos de professores e professoras que vêm fazendo educação física, que aqui eu vou tentar dizer para vocês como é que ela opera, né, e qual é o lugar dela nesta mesa, neste evento, desta sociedade específica, né? Quero aqui exaltar a Sociedade Brasileira, né, SBPC, e a sua extensa trajetória de luta contra a opressão. Tudo bem, gente? Então essa entidade, ela foi muito importante durante a ditadura militar, e ela vem se mostrando, ela vem renovando sua importância nos últimos anos. Quem está acompanhando a discussão da ciência no Brasil está vendo que ela tem feito oposição ferrenha, né, e tem pressionado, né, o governo pela, no mínimo, manutenção dos recursos para pesquisa, produção de conhecimento, etc. E essa preocupação que ela teve nos últimos anos com a educação básica, então, é motivo de bastante orgulho para a gente. Bom, então, a ideia de trabalhar com os slides é para que vocês possam, para que a gente possa situar 3 coisas no formato de imagem. Tá? Então, nós queremos, por favor, nós queremos, né, dizer para vocês um pouquinho, né, do contexto, oferecer para vocês outras análises do social, trabalhar com algumas reconceptualizações, e aí voltamos para imagens, né? Então, nas 2 primeiras linhas lá, a gente vai trabalhar com algumas imagens, e na última linha a gente vai sobre educação física neste momento, nesta sociedade que os meus antecessores já chamaram de sociedade contemporânea, tá bom? Então, durante um tempo muito grande, a educação física namorou com o projeto moderno. Hoje eu tenho enxergado que a educação física está namorando com outro projeto, que não é um projeto moderno. Então eu estou vendo, né, uma coisa bastante distinta do que foi essa educação física anunciada pelo projeto moderno, e hoje os professores estão fazendo nas escolas. Então, conhecendo um pouquinho, né, o nosso olhar para o contexto. Vamos lá? Então, aquela primeira imagem é uma imagem bem conhecida, né, é a imagem que retrata aquilo que nós temos chamado de comunidade ou de favela. É a favela de Paraisópolis, e no encontro dessa favela com os condomínios do Morumbi, certo? Então ela é uma favela incrustada, né, no bairro do Real Parque, que é ao lado do Morumbi, e acontece esse encontro. Aquela imagem foi publicada no Carnaval 2014 na revista Piauí, e que mostra, né, o carnaval, a chegada dos blocos lá em Salvador, né? Então você vê quem está do lado de dentro e quem está do lado de fora. E aqui, né, um fragmento aqui de uma matéria jornalística do estado de São Paulo: 1% da população mundial detém 50% do PIB. Esta outra imagem, você vê aqui
se por um lado, né, nós nos remetemos e vemos, né, comentários alusivos a uma determinada prática religiosa de uma forma, a gente fez questão de mostrar ali que, né, outro segmento do cristianismo também adota práticas religiosas daquela maneira, né? E aqui nós vivemos um contexto em que aquelas práticas da tradição cristã, elas convivem com outras práticas de outros grupos. Se a gente puder voltar na imagem anterior, volta na imagem. Se por um lado, né, gente, esta imagem tentou mostrar para vocês aqui, né, uma sociedade cintida, marcada pela questão da classe, ou pela questão étnica, esta outra imagem quer dizer para vocês que, por exemplo, as crianças que são iniciadas nas tradições, na tradição das religiões afro, na escola elas têm vergonha de assumir essa sua condição religiosa, né? Isso há pesquisas que vão mostrando. Ou seja, aqui a gente vê um certo conflito, né? E nós vemos, claro, quem está do lado, que o tempo inteiro o Cláudio veio chamando de identidade, e quem está do lado, né, que agora começa a chamar o tempo inteiro de diferença, né? Vamos lá? Esse aqui é um outro contexto que a gente precisa ver, né? Nós não estamos sabendo cuidar, né? E o que nós vamos deixar para aquelas gerações que virão, certo? Nós estamos, então, vocês vão ver uma maratona de Pequim. Este aqui é o famoso Rio Tietê, né? Que é uma foto aérea de São Paulo, e ali é Pirapora do Bom Jesus, né? Que é onde as nascentes do Rio Tietê reúnem uma série de produtos químicos e que dá aquele efeito, né, de neve. Bom, e temos, né, também uma sociedade, um contexto, né, a sociedade contemporânea, temos um contexto marcado, né, pelos usos. Hoje, acho que o professor Molina enfatizou isso bem, né, na sua fala da manhã. Temos aí os usos das novas tecnologias, né, e aquela fala, né, aquela frase que todos nós ouvimos quando crianças, a professora, posso apagar o quadro? Né? E aí alguém se fala, não, eu estou copiando, lembra disso? Né? Então hoje, quem aqui é professor sabe muito bem como que as crianças estão copiando a matéria do quadro. Ou seja, convém a gente pensar o uso do quadro do jeito que tem feito. Essa imagem também roubada dos nossos colegas lá, essa imagem quer mostrar as várias concepções, as várias acepções do que é ser homem, do que é ser mulher, do que eu faço com o meu corpo, do que eu não faço com o meu corpo. E esta aqui, né, as várias concepções em circulação acerca da forma de estabelecimento da relação amorosa. Tudo bem? Então aqui já não estou falando mais nas várias sexualidades, né? Estou falando como as pessoas escolhem formas de amar, né, e adotam formas de amar diferentes. Não preciso explicar, acho que todo mundo reconhece essas personalidades, né, e como elas concebem isso de maneira diferente. E aí, né, as várias maneiras de pensar o lugar da mulher, ou as várias maneiras de pensar o lugar da infância. Então, para quem não conhece aquela figura lá em cima, né, o de baixo, o anterior, acho que é mais conhecido, aquele é o Silas Malafaia, né, e aí ele vai conceber, né, a sexualidade, o lugar da mulher, etc., de uma certa maneira. Para quem não conhece aquele pequenininho lá em cima, é o MC Brinquedo, né, e você vê nesse contexto formas de organização, né, na escola, por exemplo, em forma de fila de menino ou fila de menina. Bom, encerrando, que contexto estranho é esse, né? Que sociedade estranha é essa, onde nós, né, vemos a globalização e nós escolhemos aqui, a questão da alimentação está muito forte, né? Nós vemos ali, para quem não conhece, né, o temaki, né, e com manga, né? A paleta mexicana, né, o McDonald's, né, nos países asiáticos. Perceber essa. Então, que sociedade é essa, gente? A sociedade da globalização, a sociedade do consumo, a sociedade, né, da diferença. E finalmente, gente, pessoal, para quem tem mais que 40, vai lembrar que nós nunca vivemos um contexto democrático como nós vivemos agora, ok? Então, só para mostrar expressões da democracia, né? Ali
né, uma manifestação, ali outra manifestação, esta, né, domingo nós tivemos aqui em Belo Horizonte esta manifestação, e ali a Marcha das Vadias, para quem não está lembrando, a Marcha das Vadias, que defendia, né, uma determinada, manifestava uma determinada visão sobre a mulher, sobre o uso do corpo da mulher, etc, etc, etc. Então, tudo isso nos faz, né, dizer para vocês que vivemos um contexto, um momento, né, que alguns autores que já foram mencionados aqui hoje vão chamar de sociedade contemporânea, né, um da minha preferência seria Zygmunt Bauman, que vamos nos dizer, olha, nós vemos um contexto globalizado, multicultural, democrático, mas profundamente desigual. Nós estamos vivendo um contexto atravessado pelas diferenças. Ah, mas elas não existiam? Sim, elas existiam. Elas sempre existiram, só que agora elas estão se manifestando. Só que agora elas estão ao seu lado, certo? Eu imagino que vocês ouviram as notícias aí da semana retrasada, né, na Universidade de São Paulo, depois de uma luta histórica, né, o Conselho Universitário ele né, votou a favor de uma resolução interna que vai lentamente aumentar a presença dos egressos da escola pública, até que a gente chegue a 50%, e dos egressos dos grupos, que o censo chama de pretos, pardos e indígenas, até que a gente chegue a 36%, que é a quantidade que o censo diz que é a presença desse público no estado de São Paulo. Então, mais ou menos isso. Nós somos a última universidade, né? As outras vêm fazendo isso de várias maneiras, mas isso não está só na universidade, né, gente? Isso está nas cotas que a gente inscreve para os partidos políticos. 30% tem que ser, 1/3 tem que ser de mulheres. No subsídio para a pessoa idosa circular no transporte público, né, no transporte escolar gratuito, né, nos tags, e tantas outras maneiras de inclusão, de reconhecimento das diferenças e de inclusão das diferenças. Dá para fazer uma lista de 30, 40, 50 situações que nós enfrentamos, quer seja nas políticas públicas, né, em nível estadual, em nível federal, em nível municipal. Tudo bem, gente? Então, pessoas com algumas deficiências, elas não... a taxação de imposto é diferente, a mulher gestante, né, tem um período em casa ou de licença. São várias maneiras de reconhecimento das diferenças. Ué, mas isso não existiu desde sempre? Sim. Só que agora todos esses grupos, eles vêm se organizando, vêm lutando por esse direito à visibilidade, a ter, gente, a sua condição reconhecida e a ter sua forma de produção de si representada. Essa que é a questão nova. Tudo bem? Então, qual é a grande novidade, pelo menos no nosso olhar, da sociedade contemporânea? É que esses setores que até então ou vinham sendo tutelados, ou vinham sendo sempre narrados pelos que estavam em condição de vantagem, esses setores agora, esses grupos, né, essas pessoas passam a lutar por representação. Então, eu não posso mais pensar a escola do jeito que eu pensava. Eu não posso mais pensar a educação física do jeito que eu pensava. E os documentos curriculares brasileiros vêm enfrentando esse debate. Vocês podem achar que ainda são acanhados, como eu também acho, mas se vocês olharem várias propostas estaduais, várias propostas municipais, vários documentos oficiais, a gente tende a pensar só naqueles grandes, né, e a gente esquece os outros, né? Então nós temos diretrizes curriculares nacionais, gente, da educação indígena, da educação quilombola, da educação de jovens e adultos, das questões étnico-raciais. Nós temos uma produção de documentos curriculares, né, nos anos 2007, chamado Indagações sobre o Currículo, que vão chamar a atenção para todas essas questões que eu já mencionei, ou seja, há um movimento pedagógico de reconhecimento das diferenças e da valorização dos conhecimentos produzidos por esses grupos no currículo. A questão é, como que a educação física tem se alinhado a isso, né? Eu vou dizer para vocês que a educação física vem sendo o último componente curricular a pensar nessas questões, né? Eu digo isso para vocês e alguém que está preocupado estudando isso e acompanhando isso. Bom, é nesse contexto, gente, que vários teóricos, né, várias escolas, várias redes, vários professores vêm buscar guarida em outras maneiras de analisar o social, que são as teorias pós-críticas.
A professora Molina, hoje pela manhã, anunciou lá nas suas colocações, já anunciou que ele vem identificando uma influência, né, dessas correntes, dessas vertentes, dessas formas de explicar o social na educação física, na produção. Hoje ele se deteve sobre a produção de conhecimentos. Então, a gente terminou as análises, né, das inscrições, dos resumos expandidos e dos resumos simples agora, né, faz poucas semanas, faz 2 semanas, deu para ter uma ideia do todo, e a gente percebe na produção do GPT Escola uma influência muito grande, né, de trabalhos sensíveis a essas questões, né? Ou seja, se nós temos hoje, gente, dentro do CBC, olha, é que nós estamos enxergando isso, e a produção de conhecimentos, os trabalhos feitos na escola também estão enxergando isso. Tudo bem? Só para a gente perceber, olha, 2 marcadores sociais importantes que são influenciados por alguns desses campos teóricos aqui. Não convém, né, ficar dizendo cada um deles. A gente quer ganhar tempo e dizer para vocês que, no nosso entender, 3 conceitos, olha lá, vão sendo, né, transformados, vão se modificando, vão sendo reconceptualizados, né? Especificamente, aqui, a noção de cultura, eu escolhi, né, cultura, linguagem e conhecimento. A partir daquelas teorias chamadas teorias pós, né, nós identificamos que a noção de cultura, ela se reconceptualiza, a noção de linguagem também, e a noção de conhecimento também. Indo direto ao ponto, não é mais, né, a partir daqueles campos teóricos, não é mais a noção de cultura da antropologia, que está muito contaminada na educação física a partir das contribuições desse campo teórico. A noção de cultura para as teorias pós é cultura enquanto produção de significados, é cultura enquanto campo de luta para validação de significados. Então vejam bem, gente, para as teorias pós, este momento aqui é um momento de produção de cultura, porque esta pessoa está disseminando significados, né, e vocês aí estão dialogando com esses significados, né, concordando, discordando, tergiversando, dissimulando, né, adaptando, agregando, né, por aí vai, por aí vai, por aí vai. Ou seja, aqui é uma disputa, né, em torno do que é o conceito de cultura. Nesse momento aqui, nas lâminas anteriores, cada um de vocês faria uma leitura daquilo lá. Vista dessa perspectiva, cada um de vocês produziu cultura ao ler aquelas lâminas, ao ler aqueles slides, e ao atribuir àqueles slides seus próprios significados. A leitura que eu fiz pode ser muito diferente daquela que vocês vêm fazer, ou seja, nesse sentido, você é tão autor ou tão autora daquelas imagens quanto as pessoas que as fizeram. Tudo bem, gente? Então, entender cultura como esse território de conflito, entender cultura como esse território de disputa. 2 crianças brincando de boneca, 2 crianças brincando de pular corda, estão disputando os significados. Esse é o contexto, né, que nós temos. Esse é o reconhecimento. Uma outra questão, uma outra ideia, né, central nessas teorias pós, é tentar substituir a ideia da linguagem como representação da realidade, por isso que eu falei que a palavra que o professor Edivaldo tinha usado é importante, pela ideia da linguagem como constitutiva da realidade. Essa que é a grande contribuição, no meu entender, do trabalho da Derrida e de outros autores do pós-estruturalismo. Eles vão dizer, olha, não é que a linguagem representa a realidade. Não, nós operamos sempre com essa lógica. Para o pós-estruturalismo, a linguagem produz a realidade. Por isso que o conceito de discurso ele é tão importante. Discurso, na ótica Foucaultiana, é um encadeamento de ideias com uma determinada intenção. Então, olha, gente, o discurso médico, narrado aqui pelo professor Edivaldo, o discurso biológico, vai produzindo uma ideia de educação física. E nós, e nossos pais, nossas mães, nossos irmãos, nossas irmãs, nossos amigos, vão sucumbindo à força desse discurso médico, resistem, etc, etc, né? Mas muitos de vocês que hoje foram ao self-service almoçar, foi esse discurso biológico que orientou a montagem do prato lá.
né? Eu posso falar por mim, tudo bem? Então, quando você compõe pratos de uma certa lógica lá, você que é escolarizado, você que, né, deve ter estudado nutrição lá na Faculdade de Educação Física, você organiza aquele prato a partir desse discurso aí. Como que eu sei isso? Pessoas não escolarizadas ou pessoas que não acessaram esse discurso não vão organizar o prato do jeito que você organizou. Tudo bem? Como é que a gente sabe disso aí? Mães escolarizadas, mães que concluíram o ensino fundamental, mães, não pais, mães, a probabilidade, a mortalidade infantil das crianças, né, dessas mães é menor. Por quê? Porque na escola, ao acessar o discurso da higiene, né, a mãe adota práticas de higiene que aquelas mães que não tiveram essa experiência não adotam. Tudo bem? Então, só para a gente perceber a força do discurso biológico e como que ela vai produzindo a realidade. Para quem tem, de novo, mais de 40 anos, vai lembrar que fumar, lá quando você era garotinho, aos 12, 13, 14, era uma coisa legal, né? E fumar vem se transformando, né, numa coisa cada vez mais negativa, né? De tal maneira que se alguém aqui acender um cigarro, os outros vão mandar sair, vão falar que é proibido, vão começar a tossir, fingir que está tossindo. Mas meus professores na Faculdade de Educação Física fumavam dentro da sala de aula. Tudo bem? Mas não era a Faculdade de Educação Física, era. Mas o discurso da saúde não era o mesmo de hoje. Então, a produção da realidade era de outra maneira. Estamos entendendo, gente? Estou falando exatamente isso, porque às vezes a gente vê videozinhos na internet, ficam ridicularizando esse conceito, né? Então, passa na frente de um ônibus a 100 por hora para ver se é discurso ou se não é discurso. Não é isso, né, gente? Ou seja, é como que a gente atribui significado. Não é que tudo é discursivo. Tudo bem? É como que a gente faz essa produção do significado. E, finalmente, o lugar do conhecimento. Nós que viemos da tradição escolar, da tradição moderna, acabamos exaltando o conhecimento científico, a única forma possível de conhecimento que é a escola. Então, o currículo é bom se ele estiver cheio de conhecimento científico. Está sendo muito interessante ver o debate aqui da manhã, né, que o professor Zé Ângelo e o professor Admir estão fazendo em cima da base, para a gente perceber, ou seja, como é que o discurso científico ele vai tomando, ele vai invadindo. Gente, alguns de nós acabaram na faculdade aprendendo que currículo é a relação de conteúdos a serem ministrados. Porque a gente pensa, né, que currículo é uma definição do conhecimento científico e o conhecimento científico como a única coisa válida. Daí essa luta o tempo inteiro da educação física, porque olha, como é que ela vai se valorizar enquanto... Eu entendo bem a luta que está na pós-graduação, porque afinal de contas a educação física precisa ser reconhecida como área que produz um saber científico. Ora, a área que produz um saber científico, ela vai ter que seguir certas normas, certas regras, por aí vai. E agora, com as teorias pós-críticas, a gente vai questionar o conhecimento científico. Mas o conhecimento científico nada mais é do que um discurso. E para Boaventura e Sousa Santos, que foi citado aqui, né, uma não é melhor do que a outra. Ou seja, quem disse que só o conhecimento científico é válido? Né? Por que não outras formas de conhecimento? E o senso comum, e a cultura midiática, e a cultura popular, elas não são dignas. Eu afirmo para vocês que muitos de nós que trabalham com educação física na escola têm uma parte importante do seu trabalho baseada em outros conhecimentos que não são conhecimentos científicos. Tudo bem? São transmitidos, adquiridos, passados, reconstruídos, etc. Tá bem? Bom, diante disso, eu vou fazer uma provocação com vocês, esse material aproveitado da professora Ana Paula Duboc, para vocês entenderem, né, essas noções que a gente quer brincar aqui com vocês. Um toque só. Vou pedir para vocês pensarem rapidamente, né, nesse signo aqui. Pensem nesse signo. Tudo bem? Agora, pensem nesse signo. E agora pensem neste. Então, olha lá. Gente, o que te veio à mente quando você leu milho? O que te veio à mente quando você leu Paris? E o que te veio à mente quando você leu terrorista? Vamos lá. Provavelmente deve ter ido isso aí na sua mente. Provavelmente. Dificilmente foi isto aqui. Mas isto aqui também é milho, gente. Tudo bem? Quando você leu Paris, provavelmente você deve ter pensado nisso aqui. Mas dificilmente você leu isso aqui. Isso aqui também é Paris. Olha lá, está no mecanismo de busca. Paris, subúrbio.
né? Olha lá, isso aqui também é Paris, mas você viu, né? Aqui dentro você viu a Torre Eiffel, tudo bem? E finalmente, quando você vê o terrorista, provavelmente você, né, pensou isso aqui, certo? Provavelmente. Generalização é sempre negativa, né? Provavelmente, só isso. Dificilmente você pensou isso aqui. Né? Por que você não pensou terrorista? Um cara que nem aquele lá, né? E se você, olha, gente, a luta contra o terrorismo, e os terroristas já foram outras pessoas, tudo bem? A luta contra o terrorismo não é de hoje, certo? E olha como já foram produzidos os terroristas, né, há um tempo atrás. Só para a gente perceber como é complicado, né, como é interessante isso. Diante disso, gente, outras conceptualizações, reconceptualizações importantes. Na sociedade contemporânea, a partir das teorias pós-críticas, a cultura está no centro. Ora, imagine você, se entrar por aquela porta agora, uma pessoa que não passou pela experiência escolar, que nunca frequentou a escola, gente, existem milhares de pessoas no Brasil que nunca frequentaram a escola. Aí olharem para vocês aí, sentados dessa maneira, olharem para essas informações aqui, né, para essas letras aqui, olharem para esse professor explicando aqui, essa pessoa vai olhar para esse texto da cultura e vai falar, nossa, o que vocês estão fazendo? Essa pessoa, na ausência de elementos culturais que lhe permitam atribuir significado, ou ela vai, né, conceber essa experiência de outra maneira, ou ela vai perguntar para a gente o que a gente está fazendo aqui. Mas, se quem entrar por aquela porta for alguém que passou por essa experiência, que sabe o que é sala de aula, que sabe o que é escola, que sabe o que é, né, curso, que sabe o que é palestra, que sabe o que é evento científico, para ela, né, ela vai atribuir um significado muito próximo a esse que nós estamos aqui. A questão, gente, é que a cultura, você vê, eu falei uma coisa bem comum. Gente, fazer churrasco no final de semana é uma prática cultural. Ir ao Mercadão, como eu e a Cindy fizemos isso ontem, né? Chegamos em São Paulo, fomos lá no Mercadão, é uma prática cultural. Ir passear, dar voltas ao redor da lagoa, da Lagoa da Pampulha, é uma prática cultural. Sentar à mesa para se alimentar é uma prática cultural. Tudo bem? Olha, mas você não senta mais à mesa, você come com um prato na frente da TV. Essa é uma outra prática cultural, que de repente é uma prática cultural que agora pode ser contra-hegemônica, daqui a pouco pode se tornar hegemônica. A depender de quem? A depender daquele grupo que, naquele momento, tem condição, gente, de governar as condutas dos demais. E como é feita essa governança, essa governabilidade das condutas? Através das práticas discursivas. Quer ver uma coisa legal? Lá na sua história, o povo carioca fez uma coisa, um evento chamado Revolta da Vacina. Eu adoro dar esse exemplo, gente. O povo carioca fez a Revolta da Vacina. Hoje você não matricula nenhuma criança na creche se você não levar carteirinha de vacinação. E todos nós aqui, quem aqui é pai, quem aqui é mãe, já esteve preocupado com a vacinação dos seus filhos. E nós somos seduzidos à vacinação pelos meios de comunicação. E época em que vocês conhecem muitas pessoas que estão contaminadas pelo H1N1 ou por qualquer outra gripe, aumenta o número de pessoas que correm nas campanhas de vacinação, não é isso? Olha como nós somos governados, né, por uma certa política de corpo, por uma certa biopolítica, através dos discursos. Esse fenômeno, essa governabilidade através dos discursos, ela só é possível não só pela centralidade da cultura, mas também por esse fenômeno, né, que as teorias pós-críticas identificam como virada linguística. E aí, para a gente caminhando lá para os... O que é virada linguística? Virada linguística é essa representação aqui, né, que a gente, essa imagem que a gente está tirando aqui do trabalho da professora Glória. Então, olha lá. Nós, nas teorias não críticas, ou nas teorias críticas, nós aprendemos, né, gente, que o significado é dado pelo objeto. Cabe a nós nos apropriarmos do significado desse objeto. Muitas vezes nós fomos alfabetizados dessa maneira, muitas vezes nós fomos inseridos na cultura dessa maneira. Só que as teorias pós-críticas, a partir desse momento, que vai reconhecer a centralidade da cultura, vai reconhecer a linguagem como constituinte da realidade, somos nós, sujeitos da cultura,
que atribuímos os significados às coisas do mundo. Eu adorei o exemplo que o Edivaldo deu, eu vou copiar esse exemplo com permissão dele. Tiro já foi conteúdo escolar, não é isso? Tiro já foi conteúdo. Alguém aqui concebe tiro como conteúdo escolar hoje, em 2017, na sua rede municipal, na sua rede estadual? Não, mas tiro já foi conteúdo escolar, tá vendo? Meu professor de educação física, na minha escola, na escola que eu estudei na rede municipal, sempre que as aulas eram meninos e meninas, sempre que cada um de nós aprontava alguma coisa, e a gente aprontava sempre, o nosso professor mandava a gente passar no corredor polonês. Então lá, corredor polonês era uma forma, né, de disciplinar os meninos que lá estavam. Corredor polonês, mandar os garotos de 14, 15 anos tirar a camiseta ou bater com a mão fechada nas costas do outro? Alguém consegue isso na escola hoje? Tudo bem? Só para a gente perceber, nossa, as práticas escolares vão se transformando. Mas o que mudou, gente? Foi a forma que a gente educa? O que mudou foi a forma como a gente concebe a educação. Um ótimo exemplo. Futebol já foi uma prática proibida às mulheres no Brasil até 1979. Um ótimo exemplo, a capoeira já foi uma prática proibida, né, perseguida, né, até os anos 30. Então, agora como é que a capoeira se torna um patrimônio cultural, né, do Brasil, imaterial, né? E agora como é que o futebol se torna um esporte praticado também massivamente pelas mulheres? O que mudou foi a forma como a gente está significando o futebol, a forma como a gente está significando a capoeira. Portanto, ser sujeito significa ser sujeito da cultura, significa ser sujeito que produz significados. Gente, as práticas corporais, sendo textos da cultura, elas têm os seus significados em constante disputa. Ou vocês acham que vôlei, handebol, basquete e futebol predominaram no currículo durante um tempão à toa? Claro que não. Predominaram no currículo durante um tempão porque eram práticas de um determinado contexto histórico, de um determinado lugar geográfico, de um determinado grupo cultural, que aí disseminavam seus valores, suas formas de ver o mundo na escola brasileira. É um projeto de modernização. Numa sociedade que agora nós estamos lutando pelo reconhecimento das diferenças, gente, nós precisamos trabalhar também com práticas corporais de todos os outros grupos sociais. Mas essas práticas corporais não podem estar lá com viés instrumental. Essas práticas corporais têm que estar na escola como textos da cultura, para que possam ser lidas, para que possam ser reconstruídas criticamente, para que possam ser acessadas e para que seus representantes, olha lá os sujeitos da cultura, Cláudio, para que seus representantes possam ter seus saberes reconhecidos. Não foi à toa que eu disse que a educação física está chegando por último, tudo bem, gente? Todos vocês, quem aqui está na escola, conhece professor e professora de língua portuguesa que estão trabalhando com literatura de cordel. Você sabe o que é viver na região sudeste e ter professor trabalhando com literatura de cordel? Sabe o que é isso? Para nós do sudeste, que olhamos de forma bastante preconceituosa para os modos de vida, para as práticas culturais do povo nordestino. Então, quando você reconhece literatura de cordel, quando você reconhece blog, quando você reconhece clipe, quando você reconhece brincadeira infantil, quando você reconhece videogame, e esses saberes estão no currículo, gente, você está ao mesmo tempo dizendo para as crianças que os conhecimentos que esses grupos produzem são dignos de figurar no currículo. Gente, isso é uma mudança pessoal que não tem tamanho. Isso é uma verdadeira mudança se a gente pensar no lugar da escola, se a gente pensar no lugar da escola como reconhecimento das diferenças. E aí, né, essa seria a função da educação física no nosso entender. Educação física é aquele componente escolar, aquele componente do currículo escolar que vai proporcionar experiências pedagógicas que permitam às crianças lerem as práticas corporais e reconstruírem criticamente as práticas corporais. Lerem os conhecimentos produzidos pelos representantes das práticas corporais
Ah, então aquela mulher que joga futebol lá naquele time, ela tem muito a ensinar aos seus alunos, gente. E aquele skatista lá do bairro tem muito a ensinar aos seus alunos. E aquele garoto que faz rap, e aquele garoto que faz também tem muito a ensinar aos seus alunos. Então não é mais o professor, né, que vai dizer o que é conhecimento ou não. O professor é um bom tradutor de várias coisas, mas será que o professor pode dizer para os meninos, para as meninas, o que é futebol, o que é capoeira, quem é o futebolista, quem é o capoeirista? Ora, é bem complicado, né, gente? Então, vamos ver aí os recursos midiáticos, vamos ver aí os canais de comunicação, vamos trazer essas pessoas para dentro da escola para ajudar as nossas crianças a entenderem as práticas corporais. E aí sim, verem de outras maneiras as pessoas que produzem essas práticas corporais. Bom, e aí, as pessoas que têm trabalhado com esses campos teóricos, gente, têm preferido cultura corporal. E não cultura corporal de movimento, não cultura física. Por que cultura corporal? Porque cultura corporal, eles vão entender que é toda aquela produção de significados acerca, que circundam, que estão no entorno das práticas corporais. Então, amigo e amiga, trabalhar com o escudo dos times de futebol é sim conhecimento da educação física. Trabalhar com as narrativas das torcidas nos estádios é sim conhecimento da educação física. Trabalhar com as cantigas de pular corda é sim conhecimento da educação física. Porque na sua aula você tem também pessoas que não se movimentam. Na sua aula você tem outras formas de conhecimento. Na sua aula você vai entender as práticas corporais como produtos da gestualidade sistematizada, sem nenhuma preocupação, sem nenhum compromisso com a melhoria do rendimento motor. Porque afinal de contas, muitas das nossas crianças reais que estão na escola não andam, não se movimentam e não falam. E como você vai operar com essas crianças? A partir do pressuposto que você vai entender que a relação delas com a brincadeira, com a dança, com a luta, com o esporte, com a ginástica, se dá de outras maneiras, que pode ser também pela apreciação, que pode ser também pela produção discursiva, que pode ser também pela cantoria, que pode ser também pela gestualidade. A gestualidade também é uma forma de linguagem. Então, para a gente entender a cultura corporal, então, é todo esse conjunto de conhecimentos que está ao redor das práticas corporais. E esta perspectiva vem sendo chamada de educação física cultural, pós-crítica, culturalmente orientada. Ali eu ia colocar umas reticências, acabei me atrapalhando. Onde está a inspiração? Carneiro Oliveira, Tomás Tadeu da Silva, Sandra Coraza, tantos autores brasileiros, tantas autoras brasileiras que vêm trabalhando e vêm trazendo para a escola uma forma de trabalhar em cima de temas culturais, né? E não mais uma forma de trabalhar em cima de conteúdos definidos externamente, etc. Né? Então, claro, se você observa lá, em alguns momentos, lá na segunda versão, né, da Base Nacional Comum Curricular, você percebe uma preocupação com os significados, entendeu? Então, eu preciso lembrar, Santiago Pic, né, fazia parte desse grupo e ele é um autor da educação física brasileira com uma influência muito grande do pós-estruturalismo. Então, qual é a ideia? É super importante que as crianças entendam, gente. Você vai trabalhar uma dança X, é muito importante que as crianças entendam como as pessoas que dançam aquela dança significam aquela dança. Porque você trabalhar com forró, gente, você é universitário, ou que passou pela universidade, trabalhar com forró é uma coisa. Mas o pessoal que faz forró não risca a faca lá. Como é que concebe forró? E as pessoas que produzem forró na festa junina lá no Nordeste, né? No período das festas juninas, como é que elas produzem forró? É igual, você não, tá? Você produz a capoeira igual o capoeirista, né, do final de semana lá em Salvador? Claro que não. Então, vamos... E você tem a mesma concepção de futebol do que o torcedor... Você quer ver uma experiência que esse dia tivemos no final de semana que foi muito interessante? A gente meio que se perdeu aqui e pegou lá a rua da saída do Mineirão. Gente, para mim foi sensacional, porque eu vi flamenguistas e cruzeirenses saindo juntos, pegando um junto, etc. Então, toda aquela narrativa que às vezes a gente ouve, né, sobre as brigas de torcidas, a gente tem que relativizar. Não é sempre que torcidas diferentes brigam. Não, só para a gente perceber isso. Né? Só para a gente perceber, olha, nossa, como que as nossas representações, né, elas são construídas a partir de certo discurso. Aqueles interessados em cultivar o torcedor de poltrona vão narrar os encontros da torcida de uma certa maneira, mas teve uma briga em tal lugar, claro, né? Mas não é sempre, não é toda hora. E cheio de mulher saindo do estádio, cheio de criança.
Cindy até chamou a atenção, tinha lá uma mãe amamentando com a camisa do Cruzeiro, saindo amamentando, gente, é lindo. Então lá, a mãe vai com o bebê de colo, etc, assistir o jogo no domingo à tarde, não é isso que a gente quer? Só para perceber, ou seja, várias formas. Então essa pessoa que frequenta o estádio, que vai ao estádio, ela também olha o futebol de uma certa maneira. Bom, vamos pensar um pouquinho nisso, nessas imagens aqui. Vamos lá? Então, aquela primeira imagem, à esquerda lá, vocês estão vendo uma assembleia de escola. Gente, puxa vida, né? Nossa, ouvir pais, ouvir professores, ouvir crianças sobre a gestão da escola é uma outra forma de entender a escola. A segunda imagem lá é uma mostra cultural de uma escola. Não sei como vocês chamam aqui, feira cultural, mostra cultural, etc. Vamos ver, quando eu era criança na escola, eu fui criança na escola na época da ditadura. A escola tinha festa do sorvete. A Que Bom, a Iopa e a Gelato doavam os tonézinhos lá de sorvete, os professores ficavam vendendo sorvete para juntar um dinheirinho para a APM, lá na escola principal, lá na cidade de São Paulo. Depois que me tornei professor, na época que eu fui professor na mesma rede principal, nós fazíamos festa das nações. Deixa eu explicar isso direitinho. Tinha barraca dos Estados Unidos, barraca da Inglaterra, barraca da Itália, barraca do Japão. Estão entendendo, gente? Com culinária, com vestimentas, com costumes, com os trabalhos das crianças lá. Não tinha barraca da Nicarágua, tudo bem, gente? Não tinha barraca do México, não tinha barraca nem da Argentina. Estamos entendendo como a gente vai produzindo outro? Como a escola vai nos ensinando a pensar quem é bom, quem é a identidade e colocar os outros em outro lugar. Hoje, quando a maioria das escolas organiza festa da família, não mais dia dos pais, dia das mães. Hoje, quando a maioria das escolas organiza mostra cultural, os trabalhos das crianças, gente, um grupo de street dançando na escola, apresentando para a comunidade, vocês têm noção como isso é mudança, gente? Isso é uma mudança muito diferente da escola que a gente viu, certo? Quando criança e mesmo como professor. Aqui uma outra maneira de ver a fotografia na escola. Muitos de nós tiraram aquela fotografia formal, lembra? Com a bandeira do Brasil e a bandeira do Estado do outro lado. Hoje, olha como a gente vai documentando as experiências, a vida, a turma. E lá, crianças bem pequenas já trabalhando com esses outros recursos. Então, olha, da mesma maneira que a escola está mudando, que a escola vem mudando, a educação física também vem mudando. Aqui eu vou falar muito rapidamente, claro que são fragmentos, mas precisa entender. Esse aqui é todos esses documentos ou vídeos estão lá no site, vocês olharem. Esse trabalho aqui foi bafo. Que jogo é esse? Eu fui uma criança que brinquei muito disso aqui, gente. Só que hoje, quando você vê as crianças batendo figurinha, jogando bafo, eles têm outras falas, outras artimanhas, outras técnicas de jogar figurinha. Tudo bem? Só para a gente perceber. O professor tematizou bafo. Ali a professora Aline está tematizando brincadeiras de corrida. As crianças contando nos grupos quais eram as brincadeiras de corrida que elas conheciam. Olha que elas têm muitas. Ali está vendo, o professor Marcos Neves está tematizando com o 8º ano, está tematizando, eles estão reescrevendo letras de funk. Aqui, não precisa dizer, numa escola municipal, estão tematizando frevo. E ali, jiu-jitsu. Então eu peguei aqui, práticas corporais diversificadas, para pensar, nossa, então os professores estão transformando o frevo em tema das aulas de educação física. O professor está transformando o funk em tema das aulas de educação física. Figurinha em tema das aulas. Gente, videogame em tema das aulas de pipa, em tema das aulas de educação física. Tudo bem? Ginástica de academia em tema de aula de educação física. E isso, amigo, está na produção do CBCE. Isso está nos cadernos de formação, isso está em vários. E aí a gente percebe, na produção mais recente da educação física, em vários lugares, o PIBID tem mostrado muito isso, A gente tem feito uma análise. Nós trabalhamos muito com relato de experiência, narrativa docente, etc. A gente acha um material importante, A gente tem visto vários documentos produzidos pelos PIBIDianos apontando outras práticas pedagógicas, Então, nós não tivemos, gente, nem pelo menos
que a gente tenha lido e pelo menos que tenham sido escritos. Nós não tivemos nenhum trabalho neste ano que caminhe na direção da melhoria da saúde ou que caminhe na direção da melhoria do movimento. Tudo bem? Pelo menos que se inscreveram e que pelo menos os resumos que a gente conseguiu ler. Então, olha, isso é um indicativo. E esse indicativo não passou nesse evento. Esse indicativo veio sendo como estão proliferando os eventos onde nós temos visto relatos de prática, professores apresentando suas práticas. Você percebe que os professores das escolas, as professoras das escolas, têm caminhado outras formas de pensar a educação física, né? No meu entender, que não dialogam mais com o projeto moderno, que se alinham mais a um projeto pós-moderno. Um projeto pós-moderno onde a cultura é o centro, um projeto pós-moderno onde os saberes dos grupos são reconhecidos, um projeto pós-moderno que reconhece, né, as práticas culturais femininas, as práticas culturais afro-brasileiras, as práticas culturais das camadas, das classes inferiores, né, das classes sociais desprivilegiadas, etc, etc. Então a gente percebe, no nosso entender, uma mudança interessante no campo da educação física. Pelo menos esse é o nosso olhar. Então, meu querido professor Edivaldo, né, eu penso que a educação física ela tem que se justificar a partir de uma pedagogia que reconheça as diferenças, né? Eu passei por uma situação muito constrangedora este ano de tentar defender o ensino de educação física num certo espaço, com diretores e diretoras de escola, e foi difícil, porque cada um deles tinha uma experiência negativa para narrar na educação física. Então, olha lá, nós não podemos continuar com aquela proposta de educação física, né, que desconsidera, o Cláudio falou uma coisa que é central, né, ou seja, um menino que não se movimenta, né, como aquele que o padrão nos ensinou, né, que um padrão, né, utópico nos ensinou, um menino que não se movimenta, o professor tem que organizar suas aulas a partir da presença daquele menino, e não convidá-lo a se retirar, né? Então, nós já temos professores de educação física que não enxergam, nós já temos professores de educação física com deficiência, nós já temos professores... Gente, então, amigos e amigas, né? Vamos pensar em aulas. Então, não dá para desejar que todo menino do 9º ano saia sabendo fazer bandeja, gente. Não dá para desejar isso. Esse não é o projeto que nós temos hoje. Agora, dá para exigir, nem é desejar, exigir que todos eles saiam sabendo o que é basquete, todos eles saiam sabendo reconstruir o basquete, todos eles saiam sabendo produzir o basquete da própria turma. Agora, aquele basquete que a gente aprendeu lá na faculdade, gente, valeu pra gente, mas agora, nesse outro contexto, é de uma outra maneira. Então, não dá para insistir em práticas. Existem algumas escolas privadas, pelo menos lá na minha cidade, que ainda separam meninos de meninas nas aulas de educação física. Não dá para continuar com esse projeto. Porque, amigo, não adianta você pintar no Facebook que você é contra a cultura do estupro, que depois você dá metade da aula para os meninos, metade para as meninas. A cultura do estupro está sendo cultivada ali, né? Então, se eu quero mudar essa sociedade, eu preciso, nesta vertente, atuar na forma como eu vou representando os grupos. Como que o menino vai aprendendo a significar a menina? Como que a menina vai aprendendo a significar ela própria e o menino? Como que essas relações vão acontecendo? Gente, na creche, tá? Porque tem trabalhos de educação física cultural na creche. Na creche. Então, mas eles ainda não conseguem falar, mas eles vão aprendendo a significar desde pequenininhos. Vai dando bola rosa para um e bola azul para o outro, para você ver como eles vão aprendendo. Então, é ali que você tem que começar. É ali que você tem que ensinar, né, uma educação física que contribua para a produção de uma sociedade mais democrática. E só vai ser mais democrática a partir do momento que eu enxergar que o outro, que a outra, esse outro com letra maior, né, letra maiúscula, tem o mesmo direito que eu de estar ali, de participar, de me envolver, etc, etc. Tudo bem, gente? Ninguém está falando que é fácil, mas tem muita gente fazendo e muita gente obtendo, né, resultados muito interessantes na produção das aulas de educação física. Agradeço a oportunidade e a gente está aberto aí para fazer uma conversa. Obrigado.